Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. E nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Nós estamos aí na série Evangelho de Mateus e hoje quero pegar com você o versículo 41 do capítulo 26, que diz o seguinte: Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Essas palavras foram mencionadas pelo Senhor Jesus quando ele estava com seus discípulos no jardim do Getsemane. Diz a palavra do Senhor que depois da ceia, depois de Jesus comer a última refeição com seus discípulos, em volta da mesa, ele declarou que ele já sabia que havia entre eles um traidor. Depois de terminarem o jantar, de Judas ir fazer o que ele tinha já planejado fazer, entregar ao Senhor Jesus, diz a palavra que Jesus ele sai com seus discípulos para orar. E isso era de noite, gente. Não era de dia, não, era de madrugada. Jesus sai com seus discípulos e vão a um lugar chamado Getsemane, Jardim do Getsemane. E enquanto eles estavam ali, Jesus disse a maior parte dos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E quando ele foi orar, ele levou consigo apenas 3 dos discípulos: Pedro, João e Tiago. Os 2 filhos de Zebedeu, Pedro e João, Tiago e João, e o apóstolo Pedro. E diz a palavra de Deus que quando Jesus ele chega mais adentro do jardim do Getsemane, a sua alma começou a ficar angustiada. Jesus começou a ficar triste e extremamente angustiado. Aí ele disse aos seus discípulos que estavam ali com ele, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele disse: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. É interessante nós analisarmos a palavra e conhecermos o que a Escritura diz naqueles momentos a respeito do momento da angústia e do momento da tristeza. Diz a palavra em Tiago, na carta de Tiago, que se alguém estiver triste, essa pessoa deve orar. Quando a tristeza e a angústia ela chega nas nossas vidas, nós devemos buscar a presença de Deus. Porque existem problemas que o homem pode resolver. Existem situações na nossa vida que a gente consegue a ajuda das pessoas, a gente consegue a ajuda do médico, a gente consegue a ajuda de um conselho, mas existe algo dentro de nós, dentro da nossa alma, que é só Deus que pode resolver. Angústia, tristeza, é apenas aquele que criou o nosso corpo, que criou a nossa vida, aquele que nos fez, pode resolver. Somente Jesus pode tratar as dores, as angústias da nossa alma. Então, quando Jesus estava naquele momento e a tristeza e a angústia veio sobre ele, ele chamou os seus discípulos para orarem com ele. E é interessante que nesse momento ali do Getsemane, 3 vezes, Jesus recorreu aos seus discípulos e eles estavam dormindo. Ele foi orar e é interessante uma das orações de Jesus aqui, porque ele orou a mesma oração 3 vezes. Ele pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus orou 3 vezes dessa maneira. As 3 vezes ele clamou a Deus. Ele estava angustiado, ele estava com o coração na mão, ele sentiu uma tristeza de morte. Eu não sei a tal ponto, que ponto é esse de sentir uma tristeza de morte, mas eu acredito que seja o ápice da tristeza. Eu não sei se eu já senti tristeza de morte na minha vida, eu acho que não. Mas Jesus, ele sentiu uma tristeza a ponto de morrer. E existem pessoas que às vezes chegam a chegar nesse nível de tristeza, a chegar nesse ponto de tristeza, a sentir uma tristeza tão grande que parece que a única solução é a morte. E Jesus sentiu isso. Jesus ele foi testado em todas as esferas da vida do homem, em todas as lutas da vida de um ser humano, de uma pessoa. Ele foi provado em todas as áreas da vida. Isso para poder conhecer o que a gente sente, porque como o nosso Criador, ele se colocou no nosso lugar.
como alguém que estava no dia que nós fomos criados, alguém que fez parte da nossa criação, como alguém que, sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque tudo que foi criado através de Jesus. Jesus estava no princípio com Deus. Ele é Deus. Nada do que existe foi feito sem ele. Jesus não surgiu na história quando ele veio ali, nascer da Maria. Não, ele já existia. Ele era o criador da Maria. Ele é o criador da Maria. Mas ele se manifestou como carne, como homem, como eu e você. Há mais de 2000 anos atrás. Ele, sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de ser humano, e não um ser humano qualquer. Ele assumiu a forma de servo, o menor de todos os seres humanos. Ele foi no lugar mais baixo, ao limite do sofrimento humano. Jesus passou por todo tipo de sofrimento. Diz a palavra que ele foi experimentado em todos os trabalhos. Tudo isso para quê? Para conhecer a gente ao extremo. Para conhecer a nossa dor e a nossa tristeza ao extremo, e também para conhecer, ele também conheceu as nossas alegrias ao extremo. Tem muita gente que fala, Jesus mesmo disse, eles falam que João Batista não comia, João Batista ele ficava no deserto e não comia, ele era antissocial, João Batista não se misturava com as pessoas. Agora vem eu, filho do homem, come e bebe, e vocês me chamam de comilão e beberrão. Então Jesus, ele aproveitou das alegrias, ele comia mesmo, ele comia na casa das pessoas, e é tão bom a gente ser convidado para jantar na casa de alguém, é tão maravilhoso, e Jesus, ele desfrutou disso, dessa maravilha de comer reunido com os amigos, de comer reunido com as pessoas que a gente gosta, de receber o carinho das pessoas que admiravam o seu ministério, de estar junto com os discípulos. Jesus, ele usufruiu dos relacionamentos, relacionamento de família, relacionamento com seus amigos, relacionamento com as pessoas. Jesus, ele desfrutou da alegria, das alegrias da vida, porque a alegria da vida, tem gente que acha a alegria da vida é sexo, é isso, é aquilo. Não, gente, são os relacionamentos que a gente cria, são os laços que a gente cria. Sabe quando o casamento é feliz? Quando o marido e a esposa são melhores amigos, quando o marido e a esposa têm prazer e alegria na companhia um do outro, quando o marido e a esposa se divertem um com o outro, dão risada um com o outro, riem das graças que o outro faz, conseguem ouvir, conseguem amar. E alegria é isso. Os relacionamentos felizes não são aqueles relacionamentos que tem que ter o prazer da carne, não. A carne é só um detalhe. Os melhores relacionamentos, os laços mais fortes, são quando a gente consegue ser amigo das pessoas que estão ao nosso redor. É quando o pai consegue ser amigo do seu filho. É quando a mãe consegue ser amiga da sua filha. É quando os filhos têm prazer nos pais e os pais têm prazer na companhia dos filhos. Tem gente que tem mais prazer e alegria na vida de estranhos, lá com pessoas lá fora, do que com a própria esposa. Se sente mais feliz rindo do amigo, ou da colega, ou do colega e vice-versa, do que da companhia do cônjuge, da companhia dos filhos. Aqueles que são solteiros, os jovens, da companhia dos pais. E a gente precisa entender que o amor de verdade, a alegria, desfrutar da vida de verdade, é quando a gente consegue desfrutar da companhia das pessoas à nossa volta. E Jesus, ele desfrutou disso tudo. Então ele foi no ápice da alegria e ele também foi no ápice da tristeza. Ele sentiu uma tristeza até a morte. E tudo que ele queria naquele momento era que os seus discípulos vigiassem e orassem com ele. Quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, o que a gente precisa fazer é orar. A gente não pode ficar sozinho. Jesus sabia o momento que ele estava. Jesus sabia por que ele estava indo no Getsêmani. Jesus sabia que era lá naquele lugar do Getsêmani que ele seria capturado, que ele seria preso. Ele foi sozinho? Não, ele levou os discípulos. Quando ele quis ficar a sós, na verdade, quando ele quis se afastar, ele levou todo mundo com ele? Não, ele levou os mais íntimos. Ele levou os melhores amigos. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa de ter alguém junto com a gente. A gente precisa compreender. As pessoas são importantes, por isso que as pessoas às vezes contam bem. Quando a gente está feliz, é a hora de estreitar e de firmar novas alianças.
Quando as coisas estão bem na nossa vida, é hora da gente realmente valorizar e construir amizades fortes, relacionamentos fortes entre marido e esposa. Porque quando as coisas ficarem ruins, quando as coisas ficarem feias, essas amizades que você construiu na alegria, elas vão te dar suporte para passar pelos momentos de adversidade. É isso que Jesus está nos ensinando com essa passagem. Como eu sempre falo para vocês aqui na série Evangelho de Mateus, na análise dos textos e das cenas que aconteceram com Jesus, a gente compreende o que o Espírito Santo nos ensina, o que Jesus nos ensinou através do seu comportamento. Na hora de ficar triste, na hora da angústia, na hora que Jesus já sabia que ele ia passar por um momento difícil, ele ficou sozinho? Não. Porque aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que quer ficar sozinha, que se afasta de todo mundo quando as coisas vão ficando feias para ela, essa pessoa facilmente vai ser destruída. Ela vai perecer. Aquele que se isola vai fazer mal para si mesmo. Então, na hora que a angústia vem, a tristeza vem, a gente precisa de pessoas ao nosso lado. Ai, Poliana, eu estou tão angustiada, estou passando por uma luta, eu estou numa depressão e eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Querido, você tem a igreja. Vá orar, vá para a igreja. A hora da tristeza, a hora da angústia, a gente tem que orar em todos os momentos, mas principalmente quando estiver angustiado e quando estiver sentindo tristeza. Sabe por quê? Porque Jesus disse, orem e vigiem e orem, para que vocês não caiam na tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para fazer merda. Na hora da tristeza e da angústia. Quantas pessoas que na hora do desespero, da tristeza e da angústia fazem merda. Então a gente precisa vigiar. E a gente precisa orar. Jesus entrou em extrema tristeza. Jesus ficou angustiado, ficou triste, mas ele não ficou sozinho. Aqueles relacionamentos que ele construiu ao longo dos anos, daqueles momentos de alegria, que todo mundo tava, Jesus, Jesus, naqueles momentos de glamour, de glória, daqueles momentos bons e felizes, Jesus construiu relacionamentos fortes. Ele pôde contar com os 12 discípulos na hora da angústia? Não, mas ele tinha 3 que era mais chegado. Ele tinha um que era mais chegado ainda, que foi o João. O Pedro e o outro lá dormiram, mas o João não, gente. O João não dormiu, não. Como assim, Poliana, João não dormiu? Uai, se você ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, você vai encontrar o apóstolo João relatando a oração de Jesus nos últimos momentos. Como que João poderia escrever a oração e as palavras de Jesus se ele não estivesse atento ao Mestre? Se ele não estivesse atento ao seu amigo Jesus? João era o melhor amigo de Jesus, então ele não deixou Jesus em momento nenhum. O que eu quero dizer pra você, se você tá bem, você que tá bem, sua vida tá ótima agora, estreite relacionamentos, faça boas amizades, seja fiel às pessoas que Deus coloca no seu caminho, sabe? Faça o seu melhor, porque diz a palavra de Deus, que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia ele se faz um irmão. Então nós devemos valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida, esse amigo, essa amiga, ser fiel, não desonrar, estar disposto a ajudar, a estreitar relacionamentos na nossa vida, a valorizar o esposo, a esposa, os filhos. Porque quem diz que o amigo tem que ser só o de fora? Não, nós devemos estreitar os relacionamentos com as pessoas que estão na nossa vida, ser fiéis. Honrar essas pessoas, valorizar essas pessoas, porque no dia da nossa angústia, no dia da nossa dor, no dia da nossa tristeza, no dia que a gente chegar numa situação de dificuldade, essas pessoas que vão sustentar a nossa vida e vão nos ajudar a passar pelo vale da tristeza e da angústia. Foi isso que Jesus estava nos ensinando. O momento mais difícil da vida dele. Não é porque Jesus tinha medo de morrer, não. Eu inteiro aqui e falo. Jesus não tinha medo da cruz. Ele não tinha medo da morte. Ele sabia que ele veio para isso. Mas mesmo ele não tendo medo da morte, não tendo medo da dor, ele sabia que ele iria sentir na carne todas aquelas afrontas. Gente, eles cuspiram na cara de Jesus. Eles esbofetearam, deram tapas e socos na cara de Jesus durante o julgamento. Pensa num monte de homem marmanjo cuspindo na cara do mestre. Foram isso que eles fizeram com Jesus. Você acha que Jesus não sentiu a dor de passar toda essa humilhação naquela noite?
mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ele orou, porque a oração também te fortalece para passar pelo momento da tristeza e da angústia. A oração, ela faz você ficar forte para que você possa vencer o dia da dor, o dia da luta, o dia da tristeza e o dia da angústia. Então vamos aprender com o Senhor Jesus. Tá triste? Ore. E se você tá triste agora, se você tá angustiado agora, eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Eu vou orar junto com você, porque você vai vencer essa tristeza, vai vencer essa angústia, no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro nesse momento, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo poder do teu Espírito através da palavra. Apresento a vida de cada homem e mulher que está me acompanhando nesse momento. Primeiramente, peço que a palavra fique guardada, gravada no nosso coração. Que a gente aprenda no tempo e no momento da alegria a estreitar os nossos relacionamentos, a valorizar as pessoas próximas de nós, a amar aqueles, Senhor, que estão perto de nós. Que possamos aprender a valorizar essas pessoas.